Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estou eu aqui, irmãos, nesta noite, né? Horário aí de mais ou menos depois de 9h30, né? 9h35, mais ou menos isso. E aí eu vou falar sobre uma aula que eu já dei essa aula sobre no Instagram, só que ocorreu um probleminha no vídeo. E aí eu fiz um canal hoje no YouTube, né? Professor Rodrigo Miranda. Então eu peço, meus amados irmãos, que aqueles que querem, aqueles que gostam, né, da ministração da aula, eu peço que os irmãos se inscrevam no canal do YouTube, é Professor Rodrigo Miranda. E aí eu já estou subindo alguns vídeos, né? Comenta lá, compartilha com seu amigo. E se você aí por algum caso quer aprender mais da escola bíblica, quer conhecer aí, né, mais subsídios para você dar uma aula, para você aprender, não sei, né, como é que é aí a sua escola, mas aí mais conteúdos para você aprender. Então, deu um probleminha no vídeo, então eu vou ter que faça esse vídeo, depois eu vou jogar no YouTube, certo? Então, eu vou dar essa aula, que essa aula aqui foi do dia 11 de abril de 2021, né? O propósito dos dons espirituais, né? Lição de número 2, né? Então, nós vamos aprender para que os dons espirituais eles existem, por que nós acreditamos, né? Já dei uma aula introdutória, tá no meu Instagram e tá no YouTube nessa aula. E aí a gente já falou, e deu dons aos homens, né? Então essa aula aqui é sobre o propósito. A gente vai ver o que é isso, a gente vai ver o que é propósito. Então, nós vamos aprender mais da palavra de Deus. Então convido a você a comentar, compartilhar e dar seu like, né? E se inscrever lá no canal, né? Professor Rodrigo Miranda, canal no YouTube. O texto áureo vai dizer assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procureis sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 12. A verdade prática diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente, né? Então, a gente já viu aqui na verdade prática que os dons são recursos concedidos por Deus, não foi do homem, para fortalecer, edificar a igreja espiritualmente. Então, leitura bíblica em classe está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo do número 8 ao 11. Capítulo número 12, versículo do 8 ao 11 e capítulo 13, versículo 1 e 2. Né? Então, vamos à leitura, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, a outra, variedade de línguas, e a outra, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Capítulo 13 diz assim, versículo 1: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, né? Então, a gente sabe que Paulo ele vai falar aqui na carta aos Coríntios, né? Vai debater muito sobre a carta dos Coríntios, pelo fato da igreja de Corinto ter os 9 dons. Então, o objetivo geral é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo, ou seja, né? Que ele não é para que o crente ele se ensoberbeça com isso, mas para a edificação do corpo da igreja, né? Então, objetivos específicos: conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, explicar que os dons devem ser utilizados para a edificação de si mesmo e dos outros,
e expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, vamos aqui, né? Nesta lição, estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos indispensáveis do Pai para seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, nós vamos aprender aqui o que é propósito, né? Nós vamos aprender qual foi o objetivo que Deus ele nos concedeu esses dons espirituais. Então, propósito, né? Primeiro, eu sempre gosto de debater, quem me conhece sabe, eu gosto muito de trabalhar com dicionário. Então, vamos ver o que é propósito. Então, é a intenção de fazer algo, um projeto ou um objetivo. Propósito é um objetivo. Deus ele deu os seus dons espirituais à igreja com um objetivo. Que objetivo é esse? Edificar a igreja. E o que é edificar? É levantar, é erguer, é construir, é fundar, é criar. Ou seja, Deus ele deu os dons ministeriais para que auxiliem a igreja, esses dons auxiliem a igreja na evangelização e na construção do corpo de Cristo. Nós sabemos que, vou dar o exemplo aqui da mão, né? A mão tem 5 dedos e esses 5 juntos, eles conseguem ter um punho forte, eles conseguem segurar alguma coisa com uma firmeza. Se você faltar algum dedo, isso vai impedir de você agarrar essa tal coisa. Você pode até conseguir agarrar, mas você não vai ter a mesma firmeza. É um exemplo bem básico dos dons espirituais. Você vê que cada dedo da mão, ele é diferente do outro. Porém, eles unidos, eles constroem um punho forte, certo? Então, mais ou menos nesse pensamento aí a gente deve ter, né, com os dons. Dons, eles são para a edificação do crente. E qual é a intenção, né? A gente vai ver. Então, os dons não são para elitizar o crente. A gente vai ver aqui a igreja de Corinto. A igreja de Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolatra. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Atos capítulo 18, versículo do 8 ao 18. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, que foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar que daquela igreja nenhum dom lhe faltava. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Então, a igreja de Corinto, ela era uma cidade economicamente marítima, né? E ela tinha navegadores, negociantes, oficiais do governo. Então, ela era uma cidade portuária. Então, quando as pessoas iam, né? Elas gostavam de parar ali naquela cidade para comprar mantimentos, para fazer comercializações de produtos. E como toda cidade portuária, né, o comércio marítimo, o comércio ali, ele girava em torno do mar, né, e tinha muitos turistas, e tinha muitas pessoas que visitavam aquele lugar. Só que, mediante aquele lugar, também naquela época existia uma adoração muito grande, né? uma idolatria muito grande sobre uma deusa pagã chamada Diana, né? Em algumas crenças já tem outro nome, né? Ela tem outro nome, mas ela é bem conhecida como essa deusa, né? Cerca de 1000 sacerdotisas jovens no templo de Afrodite, né? Na Acrópole, eram empregadas na prostituição religiosa. Então essa Afrodite, né, Afrodite tinha 1000 prostitutas. Alguns escritores vão dizer até que seriam mais, né? Então essa prostituição era chamada prostituição sagrada. E o que essas mulheres faziam? Elas estavam dentro do templo, que era conhecido também como uma das 7 maravilhas do mundo. E esse templo ali abrigava mulheres que ela tinha suas cabeças raspadas, e aí as pessoas, os homens daquela cidade, para conhecer a cidade, eles levavam, né, até esse templo, e aí eles praticavam ali, né, orgias
e atividade sexual ilícita. E automaticamente aquilo dali virou atração na cidade, popularizou-se, né? Então era uma cidade moralmente corrupta, né? Ela tinha isso, ela tinha essa cultura, né? Então, a igreja de Corinto, ela tinha essa base, que o autor ele vai explicar isso, até bom para a gente entender. Quando você estuda a carta de Corinto, né? Você vai ver que Paulo aborda isso aí. E através disso aí é que a igreja de Corinto, né? Ela foi criada nesse contexto histórico, certo? Então, bem resumido aqui, que você entenda. Na igreja de Corinto, Paulo, né, estabeleceu essa igreja com o propósito de advertir os irmãos para se afastar dessa idolatria, né, dessa atividade ilícita, né, que chegava a ser horrenda, né, chegava a ter demais. E aí, para que o crente ele não venha se corromper, era necessário uma exortação. Paulo exortou essa igreja porque havia algumas dissensões, brigas e até um caso bem polêmico, né, que atingiu a igreja, que no caso foi moralmente corrupta, né? Um homem lá estava tendo atividade sexual com a sua madrasta. Então Paulo ele exorta a igreja que não admitisse isso, né? Então para que a gente venha entender o contexto histórico de Corinto. Então, bem entendido até aí. Então, Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, a igreja recebeu a visita do apóstolo, né? Atos capítulo 18, do 1 ao 18, né? Por conhecer muito bem a comunidade cristã, foi o apóstolo Gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons, chegando a afirmar que nenhum dom lhe faltava. Então, aqui é uma coisa bem interessante, porque a igreja de Corinto ela possui os 9 dons, né? A gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? Vai falar sobre a diversidade dos dons e 9 dons são distribuídos à igreja, e a igreja de Corinto era rica nos dons, né? Ela possui os 9 dons dentro da igreja, certo? Bem entendido até aí, vamos para o segundo subponto, né? Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, ou seja, os dons são para servir a igreja, são para também evangelizar. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera, tinha em seu meio divisões, inveja e imoralidade sexual. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo 1 e 3. Com esse relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Então, como eu falei no outro vídeo, não devemos confundir dons espirituais como fruto do Espírito. Carta de Gálatas, capítulo 5, né? Lá para o versículo 22, ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, né? Então são 9 características do fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é característica do caráter cristão. O cristão que não tiver o fruto do Espírito, jamais ele será salvo. Porém, os dons espirituais, eles não são pré-requisitos para a salvação. Eles são manifestações espirituais que Deus ele concede ao crente para a edificação da igreja. Isso seria interessante que o crente que tem o dom espiritual, ele também possua caráter. Mas a gente não vê isso na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja rica nos dons, porém corrupta moralmente. Paulo vai dizer que ela era carnal. Mas não devemos ser restritos nisso. Em que sentido? Paulo tinha os 9 dons. E Paulo tinha caráter. Então o exemplo. Paulo. Melhor exemplo é Paulo, né? Tinha os 9 dons e era íntegro. Não era carnal. Só que infelizmente a igreja era. Então,
Que fique bem entendido isso. Dom não é sinônimo de fruto do Espírito, caráter cristão. Porém, ele serve e é bom para que a igreja venha crescer, né? Para que a igreja venha exercer uma eficiente evangelização, é necessário os dons espirituais para a edificação do corpo, né? Para a edificação do corpo de Cristo, certo? Então, tudo bem entendido até aí? A igreja de muitos dons, mas moralmente corrupta. Não confundir dom com fruto do Espírito e também não confundir, não dizer que dom, o cara tem dom, então quer dizer que ele é carnal? Não. O cara não é carnal, mas ele não tem dom. Então, ele deve buscar para que a igreja venha crescer de uma forma edificada, de uma forma sadia. É necessário, na igreja de hoje, ter os 9 dons, certo? Então, o dom como sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de vez por todos de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículo 22 e 23, né? Então, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente. Ou seja, Deus, por sua infinita graça, Ele concede ao crente, né, os dons espirituais para que eles sirvam uma pessoa. Lembrando, os dons servem para você servir a igreja. Não é para você se elitizar. Não é para você se dizer melhor do que ninguém. É para que você venha servir a igreja de Cristo, certo? Se você tem um dom, mas você não serve a igreja, não exerce esse dom na igreja, então você não está utilizando o dom com excelência e Deus vai lhe cobrar, certo? Então, que nós possamos utilizar o nosso dom espiritual, nossos dons ministeriais na igreja, certo? Então, segundo ponto vai dizer aqui, edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, versículo 4. O apóstolo estimula os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proíba de falar línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa, né? Então, aqui ele está falando, né, em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falar sobre o dom de profecia. Mas antes do dom de profecia, ele faz um alerta para que os irmãos busquem o dom de profecia, né? Ele diz que aquele que fala em línguas não fala língua dos homens, mas língua dos anjos. Só Deus ele vai compreender, mas que ele venha orar para que interprete, ou se não, ter o dom de profecia. Que aí ele vai, nós classificamos, né? Paulo dá a entender que o dom de profecia é um dom que está numa determinada classe. Não quer dizer que o crente que tem o dom de profecia esteja numa classe superior a outro irmão. Não é isso. O dom de profecia está numa classe superior ao que fala em línguas, né? Porque Paulo ele vai dizer, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Porém, o que profetiza edifica os outros. Ou seja, sempre você servir o outro é maior do que servir a si mesmo, certo? Sempre servir ao próximo é maior, é melhor do que servir a si mesmo, certo? Então,
falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, quando você ora em línguas, quando você fala em línguas, você está edificando o seu espírito. O Espírito fala com Deus, né? E aí, quando o seu espírito é edificado, automaticamente você busca as coisas de Deus. Você vai tendo mais sede pela palavra de Deus. Quanto mais, se você consegue, né? Eu faço até aqui um apelo. Se você consegue falar em língua, se você é um crente que fala em língua estranha, sempre quando você estiver em oração, você fale, você proclame, né? O falar em línguas no motivo de oração, certo? Tem até um estudo que eu até aconselho você, livro Falar em Línguas, o Falar em Línguas, Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, ele fala aí qual é a função, qual é a diferença aí de alguns dons aí, né? Então, uma recomendação para você, né, do falar em línguas. Então, edificando aos outros. Agora vamos, segundo subponto, né, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em língua e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação de vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios 14, versículo 12. Ou seja, o dom não é para servir a ele mesmo. O dom é para servir ao próximo, é para servir a outra pessoa. Tem muitas pessoas que têm dons espirituais e fazem com que esse dom ele sirva para si. De que forma? Adquirindo riquezas, adquirindo status, adquirindo uma forma de aparecer em prol do dom. O dom ele não tem essa função. O dom espiritual ele tem a função de servir a igreja. Ele tem a função de edificar a vida dos outros. Quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Quando você fala, quando você profecia, quando você fala um dom de elocução, né? Profecia, mais na frente, né? Outro vídeo eu falei sobre isso, né? O dom de elocução, dom da fala, profecia, né? E outros, interpretação de línguas. Então, vai ser para a edificação de outra pessoa, certo? Terceiro, edificando até o não crente. Embora o apóstolo gentil estimulasse todos os crentes a falarem línguas, isto é, edificar a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, porquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar naqueles que não comungam a fé que nós, em 1 Coríntios 14, versículo 23, diz assim: como eles compreenderam a mensagem do Evangelho se uma reunião não entenderem o que estão falando? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 9. Os dons só têm razão de existir na vida do crente, edificar a vida de outro irmão em Cristo. Então, ficando bem resumido esse tópico, né? Os dons espirituais, eles servem para a edificação, né? Tanto do crente, o falar em língua estranha, quanto os dons espirituais servem para a edificação dos outros, né? Dos outros irmãos, certo? Terceiro ponto vai, edificar todo o corpo de Cristo. Os dons da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14. Para falar a respeito do uso dos dons da igreja, o apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Over, parafraseando Paulo em Efésios 4,16. Os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito, né? Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios capítulo 13. Sem o amor de Deus, não nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nosso interesse em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos amor de Deus em nossas vidas. Ou seja, aqui ele vai falar sobre o amor, né? 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons. Capítulo 13 vai falar do amor e capítulo 14 ele vai dar uma explanação sobre o dom de profecia. Então não adianta você ter dom e você não ter amor ao próximo. Não adianta você ser rico nos dons e você não praticar
o fruto do Espírito, né? Primeira característica do fruto do Espírito é amor, né? Se você não tiver amor pelo próximo, pelas outras pessoas, nada adianta o dom ministerial, o dom espiritual que você tem. Que nós possamos ter amor para que depois a gente possa ter o dom. Existem pessoas correndo muito atrás de dons, mas perderam o seu primeiro amor. Perderam a vontade de amar o irmão, de abraçar o irmão, né? Hoje, em muitas congregações, há competitividade de dons, há competitividade de conhecimento, quem conhece mais, quem conhece menos, mas não se pratica muito a caridade, né? O amor com o próximo, né? A necessidade do irmão, o que aquele irmão está passando, será que aquele irmão está passando uma necessidade espiritual? Então que nós possamos, né, praticar mais o amor e que não venhamos buscar só os dons, mas que nós venhamos buscar também o amor. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar espiritualmente, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9. Os ministros, sábios arquitetos, em 1 Coríntios 3:10, o fundamento já está posto pelos apóstolos de Jesus Cristo, mas o ministro tem de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre estes alicerces, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, né? O qual é Jesus Cristo, certo? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, né? Então, através dos dons, Deus ele vai levantar, né, homens para edificação espiritual, moral e doutrinariamente local, né? Então a gente sabe, né, que através dos dons existem pessoas, né, capacitadas para estar ensinando, para estar fundamentando tudo na base do Evangelho, tudo na Bíblia, né, para que as pessoas venham ser edificadas. Existem muitas pessoas com dons espirituais por aí, algumas manifestações espirituais, que elas não se baseiam na palavra de Deus, que nós venhamos ter muito cuidado, né? Eu trabalho com ensinamento cristão, então os mestres aí, os professores de escola bíblica, né? Eles sejam pastores, sejam bem conceituados na palavra, pois a palavra de Deus ela é inerrável, ela é inerrônea, né? Não tem capacidade da palavra de Deus se contrariar, mas muitos homens aí, proclamadores do Evangelho, né, eles distorcem aí a palavra de Deus, e os mestres são as pessoas capacitadas por Deus para desvendar, né, as falsas doutrinas, e Deus ele ainda concede, irmãos, ainda hoje o seu dom ministerial de mestre, né, os seus dons ministeriais, para que a igreja venha, né, se abster dessas falsas doutrinas e poder ter um ensinamento de qualidade para a sua igreja, certo? Dispenseiros dos dons, né? O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons, de Deus, 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. Ele usou a figura de dispenseiros de antigamente. Era o homem que administrava e dispensava uma total confiança no patrão. O dispenseiro adquiria um mantimento, zelava para que não estragasse e os distribuíam para a alimentação da família. Dessa forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Ou seja, 1 Coríntios 4, Efésios 2, versículo 19. Ou seja, os dispenseiros, né, são pessoas, certo? Para que capacitadas para alimentar o rebanho de Deus, pessoas para instruir, né, o rebanho do Senhor. Então, que nós possamos ser esse tipo de pessoas, né? Pessoas que zelamos pela palavra de Deus, que zelamos pelo ensinamento genuíno da palavra de Deus. Hoje mesmo acabei de chegar aí de uma escola bíblica abençoada aí, né? Fui para a igreja aí do Emanuel aí, o Emanuel está assistindo aí. Fui assistir lá uma escola bíblica abençoada, né? Glória a Deus por isso. Ainda há igrejas que preservam o ensinamento cristão, irmãos. Ainda há igrejas
que preservam a escola bíblica, que preservam o ensinamento genuíno da palavra de Deus, certo? Amém? Então, você é um dispenseiro de Deus, né? Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, certo? Então, essa, irmãos, é a lição. Então, a Igreja de Jesus Cristo tem a missão de cumprir, proclamar o Evangelho, né? Tem a missão de cumprir, proclamar o Evangelho em um mundo hostil à verdade de Cristo e decrescente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento e edificando a sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a Igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como eu falei. O dom não é benefício próprio, não é para benefício próprio, é para benefício dos outros, certo? Como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a Igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então, fica aí a pergunta, né? Para que você está usando o seu dom? Você está usando o seu dom com o intuito de enriquecer? Você está usando esse dom que Deus lhe deu com o propósito de ter status, de ter benefício próprio? O dom que Deus lhe deu não tem essa finalidade. O dom que Deus deu, ele tem a finalidade de servir os outros. O Evangelho, irmãos, alguns entendem uma coisa diferenciada. Entendem que o Evangelho é uma forma de se engrandecer, é uma forma de superioridade. Mas essa lição, ela traz justamente esse ponto. Nós não podemos pensar que o Evangelho é para nos elitizar, para nos mostrar algo de melhor, como se nós, o ser humano, fosse superior a outras pessoas, de maneira nenhuma. Deus, né? Filipenses capítulo 2, ele vai dizer, ele mesmo, sendo Deus, se humilhou, tomando a forma de servo. Então, o próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, ele se tornou carne, se tornou um ser humano como eu e você, para que possa ter um propósito maior, morrer pela humanidade para que a humanidade seja salva. Então, que nós venhamos utilizar o dom que Deus nos deu para a edificação do corpo da igreja. E não utilizar esse dom de uma forma egoísta, achando que o dom espiritual é para que você venha, né, ser elitizado, ser melhor do que o irmão. Não é dessa forma. Infelizmente, há muitos aí que pregam um evangelho mais ou menos desse jeito, né? Pregam um evangelho dessa forma. Mas esta lição, ela veio para exortar os irmãos, aconselhar os irmãos, abrir o entendimento dos irmãos que o propósito dos dons espirituais é para edificação da Igreja de Cristo. Amém? Então, se você gostou dessa aula, curte aí, comenta, compartilha com o seu irmão. Hoje eu fiz um canal, né, Professor Rodrigo Miranda, no YouTube. Vou postar esse vídeo lá, né? Fiz esse vídeo porque o outro vídeo que eu tinha feito deu um probleminha. E aí eu vou subir esse vídeo lá, né? Já tem algumas aulas lá. Eu peço a você que você divulgue aí para os seus amigos aí, comenta, compartilha, dá sua opinião aí sobre os vídeos. Se você está vendo aí que está faltando, Rodrigo, está faltando um detalhe, me acrescenta alguma coisa. Se você quer algum tema aí, né? Eu vou também postar muito no canal o tema de tabernáculo, né? Tem uns vídeos aqui no YouTube, no Facebook, sobre tabernáculo. Então vou criar uma série lá do tabernáculo lá. Gosto muito de estudar o tabernáculo. E você que tem esse interesse de aprender mais a palavra de Deus, quer aprender mais, quer se instruir mais a palavra de Deus, então vai lá no canal, compartilha, comenta, manda o link lá para os seus amigos lá, assiste o vídeo, comenta alguma coisa, alguma crítica construtiva, alguma crítica, né, que me ajude a melhorar a informação, a melhorar o conhecimento bíblico para vocês. Então
Então esse é o meu intuito, irmãos, esse é o chamado de Deus, que Deus ele colocou na minha vida, certo? Então peço a você que me ajude, peço a você que dê a sua opinião sobre isso e convide pessoas, né? Divulgue aí para as pessoas conhecerem mais. Então estou fazendo aqui, eu já fiz esse vídeo lá no Instagram, mas ocorreu um probleminha e aí eu não pude colocar o vídeo no YouTube. Então estou fazendo esse vídeo aqui, vou compartilhar esse vídeo, logo depois eu vou, né, subir ele para o YouTube. Então você compartilha, comenta, vai lá e agradeço a você. Alguma dúvida, vai comentando aí, vai comentando comigo aí, comenta aí também qual assunto você quer que aborde, qual tema que você quer que aborde aqui, certo? Que aí a gente estamos aqui para servir, certo? Fica com a paz do Senhor. Quero agradecer aí o Emanuel, o Arthur Pereira aí também que está assistindo. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? E que Deus possa mais e mais nos estar abençoando, certo? Amém? Paz do Senhor Jesus.